Olá, muito boa noite para quem está nos assistindo aqui o episódio agora. Estamos dando início ao nosso terceiro episódio. Na verdade, eu queria agradecer a todos que estão fazendo deste podcast um sucesso. Muito obrigada. E hoje a gente vai receber o influenciador motivacional Ed Satti, que todo mundo gosta, que é uma fera, que tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram e que diariamente compartilha dicas muito legais sobre superação. A expectativa machuca. Sabe qual que é a vida perfeita? É aquela que você não espera nada de ninguém, só de você. O dia que você perceber que só tem você para contar com você, lógico, existem pessoas que vão estar te apoiando, te ajudando ali, mas no final do dia, é você com você. Haverá alguém que não verá o seu valor, não tem problema, desde que essa pessoa nunca seja você. Boa. Por que eu chamei aqui hoje? Porque, como eu já comentei com vocês, esse segundo semestre ele continua meio complicado. Na verdade, ele é um pouco mais chato do que foi o primeiro. Então, as coisas parecem que não andam, empacam e só andam com esforço, com a gente empurrando. Então, o Ed vem falar um pouco sobre isso, como dar a volta por cima, como da onde tirar o bom humor, da onde tirar o impulso, o motor de arranque para botar a vida para frente. Temos também uma simpatia com uma nota de R$2 para atrair dinheiro, isso é bem bacana. E também vamos falar um pouquinho do Ano Novo Judaico, que começa agora no início de outubro, tá? Como é que será que isso influencia a todos, independente de sermos ou não da religião judaica? Vamos descobrir isso aqui, claro, muitas previsões. E agora, vamos à nossa entrevista do mês com Ed Satti. Estamos aqui com o Ed Satti, nosso convidado deste podcast. Seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Prazer é todo meu, Adriana. Obrigado por lembrar aí, a gente poder estar juntos aqui para trocar essa ideia, bater um papo hoje, nessa tarde. Eu que agradeço. Que bom. Como você começou, como você chegou aí? Eu vejo as pessoas comentando e sorrindo, você consegue falar as piores coisas da melhor maneira. E isso é muito bom para as pessoas, porque assim, você está sofrendo, você está na dor e tem uma coisa bem-humorada, tem uma coisa ácida, mas carinhosa ao mesmo tempo. Você sabe que hoje teve um amigo meu, um amigo que me ligou, e infelizmente ele terminou o relacionamento dele, que ele tomou um chifre. E aí você falou assim, que eu falo as coisas da pior maneira, de um jeito diferente, né? Então eu falei para ele, olha, fica tranquilo, porque chifre de corno tem ponta, mas não fura, tá vendo? Então é um jeito de falar assim, cara, vamos seguir a vida, né? Fazer o quê? Mas a ideia foi o seguinte, foi tudo despretensioso. Eu não sei como começou, o porquê, de certa forma, para dizer assim, começou. Foi na pandemia, né? Final da pandemia, não sei se é final, mas final de 2021, eu fiz o primeiro vídeo. Então eu não tinha, como vou te dizer assim, a ideia do que ia acontecer. Eu gravei o primeiro vídeo e coloquei na rede, inclusive foi no TikTok. E não tinha ninguém me seguindo, terrível. Eu passei o link para algumas pessoas e 6 pessoas me encheram o saco perguntando se eu tinha perdido o emprego, se eu estava bem, se eu estava com algum problema, porque as pessoas não entenderam isso, né? Por que eu estava fazendo aquilo. Mas eu senti uma necessidade de ajudar as pessoas. Então, assim, eu acho que foi a maneira que eu encontrei. Ou me encontraram, né? Porque eu acho que a gente, na verdade, aqui, né, Adriana, a gente é mais um instrumento. A gente, às vezes, não entende o porquê que a gente vai tomando certos caminhos. Porque eu vejo muita gente falar em programação, em planejamento disso e daquilo, parece que controla a vida, como você falou da natureza, e no final do dia nós somos passageiros aqui, né? A gente não controla muita coisa, não. Eu tenho planos para hoje à noite, tenho planos para amanhã, de repente, hoje no final da tarde eu morro. Então, assim, a gente não sabe muito o que está acontecendo, né? A gente tenta programar e tenta visualizar ou vislumbrar um futuro, um caminho. Então, eu acho que a gente é um instrumento. Eu devo estar sendo usado para passar alguma coisa para alguém, que eu já tive nesses, vamos dizer assim, já está indo para 3 anos agora em outubro, que eu comecei os primeiros vídeos. E eu percebi o seguinte, recebi muitas
eu não sei te dizer quantas mensagens de pessoas me agradecendo por ter ajudado. Principalmente nós estamos no mês é o mês amarelo, né? É isso que fala? É o mês, setembro amarelo, né? E as pessoas falando para mim o seguinte: obrigado, eu estava com depressão, comecei a ver seus vídeos e eu saí da depressão por causa disso. Então, assim, isso é muito forte. Outras pessoas me agradeceram porque estavam pensando em tirar a própria vida e viram os vídeos e aquilo diz que deu Eu já recebi... Essas coisas a gente conta, essas coisas eu gosto de contar. Eu recebi 9 mensagens dessas, de pessoas que estavam pensando em tirar a vida. 9 pessoas. Então... Já valeu, né? Já valeu. A primeira já valeu, né? A primeira mensagem já valeu. Mas eu não sei como te dizer assim, por quê. Eu só sei que a gente vai seguindo o fluxo, né? Vai seguindo e as coisas vão acontecendo e a gente vai seguindo, né? A sorte e o caminho a gente encontra caminhando mesmo, né? Você falou uma coisa legal aí, a sorte, né? Eu tava escutando e pensando muito sobre isso aí. A gente precisa de sorte na vida também, porque o acaso, as pessoas falam, não, a sorte é só trabalho. Não, não é. Eu conheço muita gente que trabalha, faz tudo direitinho e infelizmente não acontece. Por quê? Né? A pessoa fala, mas eu faço tudo que eu vejo, eu faço meus cursos, eu sigo, faço tudo direitinho, mas não acontece. Será que, às vezes, a sorte, o dia, o local, com quem você encontrou, com quem você falou, não sei, isso pode ser sorte. Eu acredito muito no acaso também. Né? Isso aí que faz a vida mais... Essa vida fica mais, como dizer assim, fica mais saborosa, mais fantástica de viver, porque a vida pode mudar de uma hora para outra, né? Então, assim, é aquela história, José acordou escravo e foi dormir governador, não tem uma coisa dessa? Foi, exatamente. Aliás, Então, estamos aqui batendo na boca do Ano Novo Judaico, né? Exatamente, né? Na boca. Então, é isso. Você sabe que eu estou olhando para o seu cenário, estou vendo uma nota de $1 atrás de um quadro seu ali. Eu fiquei curiosíssima. O que é isso, hein? Essa foi a primeira nota de $1 que eu ganhei quando eu morei nos Estados Unidos. E aí deixou. Deixei aí. Então ela é um amuleto, um talismã, uma coisa qualquer. Não sei, tá, eu guardei. Eu olhei e botei o olho nela aqui. Eu guardei esse $1 em algum momento que eu morava lá. Eu fui morar nos Estados Unidos em 1996, eu fui fazer um intercâmbio na faculdade. Eu fiz o primeiro ano de agronomia, tranquei e fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Trabalhei em fazenda mesmo, né? Aprender o inglês. Lá atrás eu percebi o seguinte, que eu precisava ter pelo menos um diferencial de pelo menos uma língua. Então, eu achei que era legal a experiência de morar lá e tudo mais. E, nesse caso, eu acertei. E aí, esse $1, ele por alguma razão, eu falei, isso aqui eu vou guardar. Então, ele me acompanha já faz muito tempo. Ele já faz desde 96, meados de 96, não sei quando. Está comigo até hoje. Eu coloquei aqui, eu deixo aí. E foi a primeira coisa que eu vi quando eu olhei aqui. Eu falei, nossa, tem aqui. Porque a nota, essas notas são notas da sorte, né? Tanto a de 1 quanto a de 2. E a de 2 ainda é mais rara ainda. Eu não sabia. A de 2, quando você ganhar, guarda, não gasta. Entendi. Eu só guardei esse aqui porque ficou. Esse aqui, falei, não, esse aqui vai ficar comigo. Sensacional, foi a primeira coisa que eu vi. Engraçado, eu tenho as minhas também. Você é supersticioso ou não? Assim, as suas ideias, os seus textos e tudo isso vai em cima de algum tipo de superstição ou de crença que você tem? Ou ela vem, assim, ela brota? Brota. É muito... Eu digo o seguinte, as pessoas perguntam assim, você é psicólogo? Tá falando, não, eu sou engenheiro agrônomo. Mas eu sou um cara que sempre fui, desde criança, muito observador. Principalmente nos ambientes onde eu estava. Então, eu queria entender onde eu estava, se eu estava num lugar legal, se eu estava num lugar seguro e tudo mais. Então, esse tipo de coisa eu trago de muito longe. Observar as coisas. Então, assim, superstição, sinceramente, acho que não. Eu meio que deixo o freio de mão solto, sabe, Adriana? Não fico muito... Eu vou mais assim, eu vou me deixando levar, entendeu? Deixa a onda me levar para entender aonde que eu vou.
E no meio dessa trajetória, eu vou começar, vou medindo, como é que eu vou dizer? Eu vou sentindo como que está indo, né? Se está dando certo, se está legal, se não está. Uma coisa que eu faço muito é o seguinte, eu até brinco que eu coloco na tomada e tiro rápido. Eu gosto de falhar rápido naquilo que eu estou fazendo. Por quê? Se eu estou falhando, eu estou tentando me orientar para conseguir o caminho certo. Então, quanto mais rápido eu falhar, mais rápido eu vou entender que o caminho não é aquele. Então, eu brinco que eu ligo e desligo o modem toda hora. Eu fico reiniciando para ver se vai desse jeito aqui, não vai, entendeu? Eu faço muito isso. Mas não tenho superstição, para dizer a verdade, não. Fazer, né? Porque assim, você é muito cirúrgico. Você entra, você consegue ser rápido, você não é nada prolixo, as suas mensagens são bem claras, às vezes muito bem-humoradas, às vezes ácidas, mas sempre muito cabíveis, né, para todo mundo. Isso aconteceu a partir de algum sofrimento, de alguma dor, de alguma coisa? Foi motivado assim pela tristeza da pandemia? A pandemia foi um período muito ruim, né? Por mais que a gente não tenha, eu não perdi ninguém. Eu vi pessoas ao meu redor, mas assim, eu de família não. Mas foi um período tão duro, tão difícil, tão penoso. Foi. Eu acho que a pandemia, ela potencializou isso, tá? Eu tenho uma visão de vida que é o seguinte, eu acho que a gente está em constante sofrimento, que a gente está crescendo sempre. Então, assim, você tem os momentos de felicidade, de alegria e tudo mais, mas geralmente você está sempre ali num conflito. Todos nós temos, eu tenho, acho que todo mundo tem. Mas a pandemia potencializou. Uma coisa que a pandemia fez comigo foi o seguinte, desde o início, eu não sei de onde, mas eu queria fazer mensagens muito rápidas. Inclusive, eu fazia muito rápido no começo, e a minha irmã é professora. Ela um dia me ligou e falou assim, viu, você está falando mal demais, sua oratória está péssima, você está engolindo as palavras. Calma, respira, entona mais a voz, tenta colocar a frase, nem que ela durar alguns segundos, vai fazer a diferença. Minha irmã fez isso comigo. E aí eu queria fazer mensagens rápidas, foi isso, né? Então, é aquela história. Eu acho que eu vi muita gente entrando na internet falando o seguinte, boa tarde, bom dia, boa noite, meu nome é tal. Não, esquece. Eu ia direto ao ponto. Pum. Né? Dava o tiro rápido. E aí, para algumas pessoas, servia já na hora, vai servir depois. Então, acho que basicamente foi isso. Mas eu acredito que foi sim na pandemia. Também, eu não perdi. Eu perdi alguns conhecidos. Não perdi ninguém da família, né? Felizmente. Mas eu acho que a pandemia, toda aquela comoção, aquela puxada de freio que o mundo deu, imposta ou não, se foi certo ou não, eu acho que ela fez eu refletir muito a respeito da vida, né? De como as coisas estavam e como elas poderiam ser, né? A gente não tinha certeza como que ia ser depois, né? Da finitude, né? E se você era o próximo a pegar a Covid, se você se sair bem ou mal daquilo, né? Você falou uma palavra que eu gosto de usar muito, que é a finitude. Eu acho que outra coisa que culminou com pandemia e o jeito de ser e tudo mais, e pensar sobre as coisas, e observar as coisas, eu acho que foi justamente a finitude. Quando eu entendi que a vida a gente tem dois eventos, nascimento e morte. Esses dois, se acontecer o primeiro, inevitavelmente vai acontecer o segundo. E você que se vire no meio do caminho. E você que é aquela história, você que lute para ter uma vida legal, porque, né? E muita gente, infelizmente, Adriana, ainda não entendeu isso. Tem muita gente que acha que a responsabilidade sobre a vida dela não é dela, é de um terceiro. Eu preciso de alguém. Não, mas aí esse pulou do avião sem paraquedas. Esse vai, não tem jeito. A partir do momento que eu entendi, que eu falo assim, puxa vida, por mais que você faça aqui, você está fazendo por quê? Para quem, né? Então, qual que é o sentido de tudo isso? Porque o segundo evento vai acontecer. E o mais interessante é que a gente não sabe quando, né? Você não tem ideia. Eu acho que uma outra coisa que a gente escuta muito, que é o pior momento, é o seguinte, é a zona de conforto e a segurança. Eu acho que as pessoas
eu procuro muita zona de conforto e procuro muita segurança. Eu acho que toda vez que você quer muita segurança, você parou de ousar, você parou de... Você já está estacionando o carro, vamos dizer assim. Porque eu até brinco que segurança é para a galera que já está mais adiantada na vida, mas para quem ainda tem lenha para queimar, eu acho que você não tem que ficar muito segurando, você arrisca. Porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu até brinco, que fala assim: olha, a vida é tão perigosa, independente se você se arrisca ou não, né? Mas a vida é tão perigosa que ninguém escapa dela vivo. Então, ninguém vai escapar vivo. É isso. Agora, eu vi uma vez você falando, não consigo reproduzir, mas foi uma fala sua que me chamou muita atenção. Você falava sobre expectativas. Aham. Você dizia alguma, pelo menos assim, cada um escuta. Eu escutei uma coisa, não sei se eu escutei certo, mas eu fiquei pensando naquilo. Você dizia assim, essa história de não ter expectativa é mentira, porque você tem expectativa, né? Se você acorda de manhã, você quer saber como é que vai ser seu dia, isso é uma expectativa, né? E eu, Então, você falava uma coisa de ter a expectativa e, ao mesmo tempo, ter uma expectativa em relação a si próprio e não a botar no outro, mas que não ter expectativa não existe. E eu acho isso mesmo. eu acho assim, você pode esperar tudo de você, mas você tem que esperar zero da outra pessoa, de uma outra pessoa, porque é a coisa mais inconsistente e infundada e sem futuro nenhum, é esperar as coisas de uma outra pessoa. O que eu quis dizer é o seguinte: eu reduzi muito a expectativa com relação ao terceiro, mas eu aumentei com relação a mim mesmo. E eu troquei a expectativa pela perspectiva, que é uma diferença, existe uma diferença entre uma coisa e outra. Eu tenho a perspectiva de que hoje vai ser um dia que vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Mas a perspectiva sempre tem os dois lados. O que vai acontecer e o que não vai. Então você fala assim, mas pode não acontecer, pode acontecer o contrário. Você reduz o nível de perspectiva com relação aos eventos que você não pode controlar, né, Adriano? Porque eu ficar esperando que, não, hoje vai ser fantástico, eu vou numa festa, todo mundo vai, a hora que eu chegar vai parar a festa, todo mundo vai me olhar e vai me cumprimentar e eu vou ser... Não, isso é uma expectativa. Você vai chegar, ninguém vai olhar para sua cara, né? O cara vai pegar seu carro, nem vai olhar para sua cara, às vezes não vai nem falar o bom dia. Então, assim, isso que eu fui trabalhando, que é reduzir a expectativa com relação a terceiros, mas aumentei a expectativa com relação ao que eu posso fazer. Você falou, enfim, mas você falou isso num Num vídeo, corte, numa alguma coisa, coisa? É numa isso. coisa fechada, mas eu É. fiquei pensando isso, porque Ah, tá. É um corte que eu fiz de um podcast, que eu falo o seguinte, que a expectativa machuca. E a vida perfeita é a vida que você não espera nada de ninguém. Esse vídeo, ele já, eu não sei quantos milhões de visualizações ele já tem, porque todo mundo usou ele, fez os cortes e tudo mais. Mas é isso. é você com você. No final das contas, é a gente com a gente. Então, assim, eu até brinco o seguinte: tem um outro vídeo que eu fiz também que foi legal, que a galera gostou, em que eu falo o seguinte: que no final de tudo, os seus momentos mais difíceis, será sempre você com você. Por mais que você tenha família, tenha amigos, tenha filhos, tenha pai, mãe, companheiro, companheira, enfim, não importa. Mas aquele momento difícil você vai passar sozinho. Vou te dar um exemplo. Se você acaba ficando doente, tem alguém? Você tem como colocar alguém para ficar no teu lugar enquanto você sai? Não tem. Você está sentindo dor? Tem alguém para você falar assim, sente essa dor aqui por mim? Não, não existe. Então, assim, essa ideia que eu quis dizer e passar o seguinte: viva a sua vida. Viva a sua vida, por quê? Se você não viver a sua vida, ninguém vai viver a sua vida por você. Independente do que você fizer, ninguém vai viver por você. Esquece. Mas tem gente que acha que sempre vai ter alguém que vai ajudar a carregar o fardo. Isso é uma ilusão. Eu vejo assim. Você sabe que eu fiz falando isso, eu fiz o caminho sagrado em Jerusalém, a Via Sacra de Jesus. Ah, Na estação número 9, é muito interessante, porque assim, a estação número 9 é onde as pessoas que vão com as suas cruzes, né? E são miniaturas ou são símbolos. É o lugar onde você deixa a cruz ali. Você deixa o ah, fardo ali e segue sozinho até a 14ª estação.
né? Então, assim, é muito simbólico isso, né? Você pode deixar o seu fardo, você pode deixar seu peso, você pode deixar a sua bagagem, mas você não deixa você mesmo, você tem que ir até o final. É isso aí, é isso aí. Você falou uma coisa legal, eu já fiz alguns vídeos falando isso para as pessoas. Para soltar essa pedra, né? Quebra essa corrente que você está arrastando, porque tem gente que termina relacionamento, tem gente que sai de uma empresa e tá já no terceiro ou quarto, quinto emprego depois daquela empresa. Ele continua falando daquela empresa. Já percebeu isso? Tem gente que se separa de um relacionamento, independente do que aconteceu, a pessoa continua falando daquele relacionamento. É. Então eu vejo o seguinte: solta essa pedra. Porque eu até brinquei uma vez, falei assim, ninguém está aguentando escutar você falar a mesma coisa sem tentar resolver nada, porque é um martírio para quem está ali ouvindo, né? Por isso que as pessoas acabam se afastando, né? A pessoa tem sempre o mesmo assunto, ela fala sempre, porque é minha ex-mulher, porque é meu ex-emprego, porque meu ex-patrão, meu ex-isso. A pessoa tem que simplesmente virar a página e aprender o seguinte, que as coisas acontecem na sua vida por uma razão, ou ela é uma lição, ou ela é uma bênção. Se você aprender rápido a lição, ótimo. E se for uma bênção, vamos curtir essa bênção, vamos aproveitar até o dia que der, né? Então, assim, é basicamente isso que você falou. A hora que você falou da estação 9, né? 9, É isso. a nona estação, E aí eu fiquei visualizando as pessoas deixando ali esse fardo e seguindo em frente. Legal. Eu costumo dizer uma coisa assim, quando você tá arrumando sua casa e está jogando o lixo fora. Quando você leva o lixo na lixeira, você não volta lá para ver se o lixo está lá. Você já Não. botou ele no lugar dele e vai. Né? Então Exatamente. tem a coisa também de joga fora, você não fica pilotando o lixo, você fica pilotando as coisas boas e não as ruins. Eu tenho muito medo de uma coisa, viu, Adriana? A gente escuta, eu não sei, eu não morri ainda, mas a gente escuta, eu tenho contato com gente que são espíritas, católicos, então a gente sempre falando disso. Eu falo assim, olha, meu medo é a morte chegar e para me levar e eu estar apegado a alguma coisa aqui. Então eu quero estar leve, para ir embora, nem olhar para trás. Por quê? Tem gente que parece que está sempre ali preso a alguma coisa, percebeu? Isso, é isso aí. E prejudica a vida dos outros, não é só a própria. Né? Prejudica a vida dos outros, atrapalha quem está do lado. E aí nem você anda e nem a turma anda. E aí começa a tal história da culpa, começa a tal história de que se eu não fizer isso vai acontecer aquilo, e aí começa o medo, e aí começa o medo do castigo, e aí inviabiliza a vida. E aí a pessoa... Você sabe que uma das coisas... hoje um dos grandes males que assolam o mundo e as pessoas, para mim, é a ansiedade. E a ansiedade tem a raiz no medo, né? A insegurança, né? O que vai acontecer? Às vezes nem acontece, mas a pessoa já está sofrendo. Então, a vida da pessoa fica um inferno. Ela não consegue seguir, ela não consegue virar. Tudo pode acontecer, ela cria 1 milhão de cenários. São as pessoas que pensam demais, né? Cria 1 milhão de cenários. Quando é coisa boa. Quando é coisa boa, eu vou perder. Isso. A pessoa não sabe achar o sim depois do não. É engraçado que a pessoa fica sempre acostumada com um cenário ruim e, de repente, aí tem até um vídeo, uma frase que eu fiz, mas e se você for lá e der certo? Você vai fazer o quê? Às vezes a pessoa tem medo que dê certo. Às vezes ela tem medo, porque ela fala assim, eu não vou saber lidar com uma situação positiva, porque ela já está se acostumando tanto com o ruim, o negativo, vamos dizer assim, o insucesso, que ela fala assim, mas e se eu for naquela entrevista e eu for aprovado e as pessoas quiserem me contratar, como é que eu vou fazer? Às vezes as pessoas se perdem nesse tipo de coisa, então elas já vão torcendo para um cenário que ela não precisa fazer nada, né? Que é mais cômodo muitas vezes. E como que a gente ajuda, né? Quando cai uma pessoa dessas na nossa vida, tropeça no nosso trabalho, como é que a gente ajuda uma pessoa dessas? Não tem como. As pessoas só são ajudadas, não, se elas quiserem. Eu já parei. Eu recebo mensagens, assim, por dia, não sei te falar quantas mensagens. Às vezes eu bato o olho em algumas, no direct ali, no DM, né? Então eu bato o olho e a pessoa me perguntando uma coisa que ela já sabe.
Já começa por aí. As pessoas sabem as respostas. Todos nós sabemos o que você tem que fazer com a sua vida. Mas está todo mundo, eu fico fazer uma analogia aqui, parece que a pessoa está procurando a pílula milagrosa do emagrecimento, né? Isso, eu vou tomar isso aqui e vai resolver meu problema. Mas ela sabe que aquela não é a melhor resposta e não é. Ela sabe, mas ela está em negação. Ela está em autonegação. Ela fala assim: não, mas eu sei o que tem que fazer, mas eu vou consultar alguém. Vai que ele tem uma outra resposta. Não existe outra resposta. Então, todo mundo que procura cursos de autoajuda, se libertar disso, se libertar daquilo, e eu vou ler. Peraí, você já sabe a resposta. É isso que deixa as pessoas, às vezes, frustradas. Porque eu falo assim: olha, o que você está me perguntando, você já sabe a resposta. Você não precisa me perguntar. Quem sou eu para te falar isso? Então, isso é um ponto. Isso é um, vamos dizer assim, é um fator. Mas, respondendo a tua pergunta, não há como ajudar ninguém se essa pessoa não quiser ser ajudada, Adriana. Pode esquecer. Tem uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Se a pessoa não se movimentar ou se não se dispuser a algo, nada vai ajudar. Não. Você pode levar a melhor palavra, o melhor conselho. Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa quer ser morador de rua. Vou dar um exemplo para você, vou fazer uma analogia aqui. Aí você vai lá e fala assim: vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um emprego, vou levar você num lugar para você tomar banho, vou te dar roupas, nós vamos ajeitar a tua vida. Eu já escutei, eu já vi isso. A pessoa falou assim: eu quero ficar aqui. Eu não quero nada disso. A minha vida é aqui. Você tem como ajudar, por exemplo, numa situação dessa? Muitas pessoas que estão carregando, por exemplo, esses fardos, essas pedras, essas bolas de aço, essas correntes pesadas, né? A pessoa arrumou um jeito de chamar a atenção até das outras pessoas, sensibilizando ela. Então, falando assim: olha, minha vida, como está difícil. Meu marido fez isso comigo, meus filhos fizeram isso comigo, minha esposa fez isso. Eu tinha um patrão, eu fui passado para trás. Beleza, mas isso já aconteceu no passado. Você está no presente. Como é que vai ser o seu futuro? Não, mas veja bem, eu não consigo superar isso. Não é que a pessoa às vezes não consegue. Às vezes a pessoa não quer superar. Disso que ela vive, né? Ela capitaliza, é disso que ela vive. É ali que monta a plateia. E o que acontece? Você pode perceber o seguinte: sempre que tiver alguém contando uma história triste, sempre vai ter uma plateiazinha ali para falar: nossa, você viu a situação lá daquela pessoa, tá difícil e tal, né? Parece que a pessoa fala assim, é aquela história da inveja, né? Ninguém quer ver você mal, mas ninguém quer ver você melhor do que eles, né? Então, do que si próprio. Então, quando você olha a pessoa ali numa situação difícil e fala: pô, você viu que situação difícil e tal. Eu já aprendi o seguinte: eu já não dou bola mais. Nem eu, O vitimismo também não me pega, não. Tem um gozo ali, com certeza. A pessoa está capitalizando em cima, mesmo que não saiba. Mesmo que seja, às vezes não é nem intencional. É a maneira como ele conseguiu sobreviver. Mas isso não tem conserto. Aí eu penso o seguinte: olha, eu já tive situações da minha vida que eu tive que optar em ficar deitado ou viver. Ou eu nadava ou eu afundava. Eu resolvi nadar. Aí vejo que a pessoa está trancada mentalmente naquele buraco, naquele alçapão escuro, cheio de umidade pingando na cabeça dele, rato passando, e ela está ali. E ela não está fazendo nada para sair. Então, assim, por que algumas pessoas saem, né? Eu falo para você o seguinte: uma das melhores coisas que pode acontecer para todo mundo, e acho que já aconteceu, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, é a pessoa chegar no fim do poço. O fim do poço, porque a história da pessoa que resolve sair do fim do poço, ela é a história mais linda que pode existir, porque ela é realmente a glória. A pessoa que chega no fundo do poço e fala: eu não vou ficar aqui, eu vou sair. E as pessoas que saem são, vamos dizer assim, merecedoras de aplauso, né? Porque é difícil você tirar de dentro essa força de falar o seguinte: eu vou sair daqui. Mas muitas pessoas começam, como você falou, a capitalizar o fim do poço. Eu estou no fundo do poço, eu estou capitalizando. Tá difícil e tal. Aí vira um negócio, né? A pessoa Quem aprende com a dificuldade dos outros, né? Tem uma turma que eu admiro bastante, que quando você vê um problema, quando você vê uma situação, você consegue aprender com aquilo sem viver aquilo.
Eu acho fabuloso quem Esse consegue. é o sábio, né? É, A gente vai vivendo mais, a gente vai entendendo isso. Quando a gente é mais novo, é mais difícil, porque as pessoas, ela, mesmo você alertando, ó, tem um perigo ali na esquina, não passa ali não, que vão roubar teu celular ali. A pessoa fala, ah, vai nada. A pessoa vai lá e passa e rouba o celular. Ela fala, puxa, eu devia ter ouvido e tal. A gente vai aprendendo com isso, é acerto e erro, né? Então, assim, eu acho que essas experiências vão sendo construídas. Mas eu hoje te falo que é muito, muito importante você olhar o que está acontecendo, observar e falar o seguinte: opa, ali tem uma coisa que deu errado. Ou ali deu uma coisa que ali foi uma coisa bacana, deu certo. Então vamos usar o que está dando certo, né? Mas é muito difícil, né, Adriana? A gente, às vezes, a vida é uma montanha russa, né? Você está aqui em cima hoje, amanhã você está lá embaixo, e você vai seguindo. Então não tem muito que falar, não tem muito segredo, né? Por isso que eu te falo que eu vou deixando as coisas acontecerem. Hoje eu estou criando mais maturidade, já chego no nível de maturidade para falar o seguinte: vamos esperar o problema para depois a gente resolver, né? Não, se ele aparecer, bateu na tua porta ali, cara, isso aqui está com o teu nome, então vamos resolver, né? Antigamente por exemplo, falo por mim, a gente ficava tentando antecipar as coisas, né? Isso é muito ruim, porque com a sua qualidade de vida, tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, que a sua qualidade de vida depende da qualidade dos seus pensamentos. O que você pensa, não que tudo na vida acontece do jeito que a gente quer, mas pelo menos a gente vive mais leve, a gente vive melhor. é Isso verdade. é... E como é que você lida assim com os vícios, a saída automática, o vício do celular, as telas, né? Como é que a gente consegue valorizar a vida real, se separar um pouco? Porque assim, assim, o celular, o computador, ele tá colado na vida da gente, não adianta. O celular é o seguinte, eu sei quando eu estou errando no celular. Então, eu sei que eu estou passando mais tempo, por exemplo, uma coisa que eu te falo é o seguinte, eu hoje tento criar o conteúdo e não consumir conteúdo. É uma coisa que eu me policio. Então, por exemplo, à noite, eu por volta de 7, 7h30, 8 horas, eu deixo o telefone de lado, só no outro dia. Eu não vejo o celular. O celular não vai para o quarto, o celular fica no meu escritório aqui, eu tranco a porta, aqui ele fica carregando, fica aqui, eu não levo ele para a sala para assistir televisão, não levo para o meu quarto, porque eu acho que é o jeito de você começar a evitar excesso. Às vezes, você está no aeroporto, está num avião, está numa situação que você está mais com o telefone. E aí eu mesmo procuro falar para mim, eu falo assim, cara, você vai continuar aqui? É isso aqui, nós vamos desperdiçar o nosso tempo fazendo isso? Eu falando comigo mesmo, como se fosse uma pessoa do meu lado. Aí eu falo assim, aí eu ligo uma música ou vou fazer outra coisa, eu vou trabalhar, fazer reuniões e tudo mais, para tentar evitar ao máximo essa permanência na tela, que isso gera uma ansiedade independentemente de quem quer que seja. Todos nós somos de carne e osso. Então, quando eu vejo gente falar assim, não, porque eu faço isso com uma certeza muito grande, eu desconfio. Uma coisa que eu acho que foi muito importante para mim, que eu tento fazer, é estipular e estabelecer limites para tudo. Limite para conversa fiada, eu estou numa mesa escutando um monte de conversa fiada, eu vejo, hoje mesmo aconteceu isso. Estava numa mesa, o pessoal parando e tal, conversando, eu comecei a ver que aquele assunto não estava me levando a lugar nenhum, não estava legal. Pessoal, vou pagar minha conta e fui embora. O celular é a mesma coisa. A gente tem que estabelecer limites e chegar nesse limite, falar o seguinte, o meu nível de tolerância para determinadas coisas vai até aqui. Daqui para frente, eu já não tolero mais. Eu acho que está faltando isso para as pessoas também. Tolerância. Ler o próprio desconforto também, né? Isso. Olha, não está legal para mim. Então, muita gente, às vezes... Bom, quantas vezes você já ouviu isso? A pessoa foi numa festa, ou foi num evento, ou foi em alguma coisa, não estava legal, ela não estava se sentindo bem, mas ela ficou o tempo todo. Ela podia ir embora. Aí, no outro dia, ela reclamava que o evento estava ruim, mas ela chegou lá, foi uma das primeiras pessoas a chegar no evento, foi uma das últimas a sair. É a hora de brincar de ir embora, né? A hora de brincar de ir embora, ela pode ser muito boa. É o não, é isso, é entender o desconforto, fazer alguma coisa com ele. Eu acho que isso é o autorrespeito. É quando a pessoa começa a falar o seguinte, olha, até aqui para mim tá bom, daqui não tá mais.
e eu preciso me respeitar. Caso contrário, as pessoas ficam Azeda o ambiente, né? azeda o Azeda ambiente, legal. começam a reclamar. Tem gente que adora, né? Vamos dizer assim, se dá mal ou sofrer algum tipo de coisa, de novo a gente cai naquilo. Para ter o que falar no dia seguinte. Ligar para as pessoas e falar assim, você viu o que aconteceu ontem? Assim, assim. Não, cara. Está desperdiçando o seu tempo, o tempo da pessoa que você está ligando. Mas às vezes a outra pessoa que está ligando também é alguém que gosta de ouvir isso aí. Você tem que se afastar disso. Então, E ter a coragem, né? Porque assim, é o autorrespeito, é hora de brincar de ir embora. E a coragem da ousadia, né? Como você faz, você fala o que você pensa. Eu estou pagando um preço, assim, eu te falei, pago um preço porque é o seguinte. Ganha e paga. Isso, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Se você postar qualquer coisa, mesmo que seja com o intuito de passar uma mensagem para uma pessoa, sempre vai ter alguém em algum problema, com algum conflito, com alguma coisa, olhando onde ele pode descontar a frustração dele. Então ele vê um vídeo seu, você fala assim, o céu hoje está azul, está lindo, no Rio de Janeiro, estou na praia, que lugar maravilhoso. Pronto, alguém vai falar assim, você não tem responsabilidade, você não faz isso, você não trabalha, que não sei o quê, que desperdício. Esses dias atrás eu postei um vídeo que eu faço até uma brincadeira, tem um cantor holandês que ele faz todo aquele rito do vídeo, do vinho, antes de abrir a garrafa, ele cheira, ele vê se tá legal a cor, né? Aquela história toda. Eu nem bebo. E eu fiz esse vídeo porque eu achei bacana demais, tem uma música do Julio Iglesias que coloca no fim. Você precisa ver o pessoal me atacando. Recebi mensagens de gente falando o seguinte, que absurdo, tanta gente passando fome no mundo e você tomando um vinho. Mas, e aí? O que eu posso fazer, né? Tipo assim, então a gente vai parar de comer, a gente vai parar de beber, ou então ninguém mais vai viajar, vamos... E geralmente quem fala isso é a pessoa que não ajuda ninguém, porque, né? Você vê... É o invejoso, é o mesquinho, né? A mesquinharia. É isso. É isso. Uma coisa que eu aprendi, Adriana, que ficou muito claro para mim é o seguinte, se eu estou bem e eu estou mal, mesmo que eu veja alguma coisa na rede que não me agrada, eu simplesmente ignoro. Também. Não vou bater boca, né? Lógico que não. Agora, quando uma pessoa para fazer um comentário negativo a respeito de algo que ela viu, essa pessoa não está bem mentalmente. Começa por aí. Né? Então, o que eu assumo? A pessoa já não está bem, está tentando jogar um boletim de ocorrência nas minhas costas que não é meu. Segundo, essa pessoa não me conhece. Segundo ponto que eu faço para destravar o gatilho. Essa pessoa não me conhece, ela nunca me viu, ela nunca conversou comigo. Teoricamente, ela não tem motivo nenhum para me atacar. Então, o problema, de novo, é dela, não é meu. Né? E aí você vai criando esses artifícios, esses aparatos mentais, por exemplo, e aí alguém, quando te ataca ou fala alguma coisa, eu dou risada. Porque eu falo assim, cara, a pessoa está totalmente descalibrada, está fora de rota, né? Está em rota de colisão. Não é comigo, é alguma coisa que está acontecendo na vida dela. Por quê? Quem é feliz não chateia o outro. Não tem tempo de encher o saco de ninguém. Por mais que ele viu alguma coisa que irritou, alguma coisa ali, ou que não foi legal, ele fala, quer saber? Deixa isso aqui para lá. Eu não vou ficar batendo boca com essa pessoa. As pessoas felizes fazem isso, bem resolvidas, né? Elas fazem isso. Elas fazem, e quando comentam alguma coisa, é sempre uma palavra bacana. Né? Uma figurinha, uma graça. Um grande erro que eu vejo que algumas pessoas cometem na rede, às vezes comentam até comigo, falam, pô, mas você não responde ninguém? Eu falo, se for um bom comentário, eu respondo, eu vou prestigiar as pessoas que estão sendo legais comigo, está passando uma energia bacana para mim, e não vou dar atenção para aqueles 1%, 0,5% de pessoas que estão falando coisas negativas. É isso que a gente tem que fazer, é tapar o ouvido às vezes para opiniões de terceiros e seguir em frente. Por quê? Senão a gente estaria até hoje fazendo o quê? Acendendo, fazendo fogo com duas pedras, né? Batendo em duas pedras. Tá lá com capa e espada, se degladiando, sabe Deus com quem. É isso aí. Então, assim, eu tento levar desse jeito, sabe? Eu falo, olha, essa pessoa deve estar com algum problema, que não é meu, obviamente. Tem até uma frase boa, que eu falo o seguinte, se você tentar resolver um problema,
dá uma checada antes para ver se o problema é realmente seu, né? Porque Isso se não é meu, isso é sensacional. Se a gente se não é conseguir meu, fazer isso, já é meio da lata do lixo, já está liberada. é isso aí. Ó, não é meu esse boletim de ocorrência, então fechou, deixa para lá. Não é meu, deixa a pessoa deixa o pai da criança que resolva. Porque senão você está morto, né? Você fica resolvendo, pegando dores de todo mundo e tudo mais. Então Não é vai isso. resolver, não vai agradar, ainda sai com problema de coluna, nas costas, em tudo. Você é Exatamente. esmagado pela vida e tem muita gente que se regozija em esmagar o próximo, né? E isso ainda tem Exatamente. essa. Então, Exatamente. agora eu queria te agradecer por estar aqui. A gente, de fato, eu gosto muito do seu trabalho, acho você pontual, acho até o ponto, às vezes, que você faz uma graça, uma piada, eu acho isso muito bom. O bom humor é um antídoto para muita coisa, infelizmente não é para tudo, mas deveria. Eu acho que quem consegue levar com bom humor até as próprias percalços, as próprias dificuldades, já tem também uma bagagem para sair ou superar os problemas, nem que seja para tropeçar em outro problema, mas vai mudando de problema, pelo menos, né? Você sabe que uma coisa que eu faço comigo mesmo eu tiro sarro e fico me zoando eu mesmo, dando risada de mim. Risada de mim. Fala, cara, você foi burro demais, como é que você fez isso aqui? E dou risada. E dou risada. E dou risada, porque eu falo assim, eu acho que esse é o primeiro ponto para falar o seguinte: você está bem, você está conseguindo brincar com você mesmo, e aí às vezes não tem ninguém para dar risada, tá com você mesmo. Entendeu? O show da É isso. vida tá pulando a corda como pode, né? Isso aí. Isso é muito Mas bom. o agradecimento, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com Obrigada vocês. mesmo. A gente Tá. segue sempre as suas, eu e o pessoal da produtora aqui, a gente segue, a gente comenta, a gente ri. Às vezes eu reposto as coisas que você... Porque assim, tem umas coisas que... Sabe, você já pegou aquele estigma no bom sentido, então tem coisas que assim, não adianta o outro falar a mesma coisa que você. Quando você fala... cabe, né? Às vezes o outro vai querer replicar, não replica direito. Isso é muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço demais. Tudo de Muito bom obrigado para a vocês você. aí. Obrigada. Tchau, tchau. Ano Novo Judaico. O que a gente vai falar sobre o Ano Novo Judaico? Começou ontem, dia 2 de outubro. A gente está no ano 5.785 do calendário judaico, tá? E esse ano ele soma 25, que soma 7. O número 7, segundo a Cabala, tem várias interpretações, mas o número 7 ele fala de movimento, de rumo, de ação, fala de motor de arranque e fala também de vitórias. Então é isso que a gente está esperando para esse ano, que vai de outubro desse ano até setembro de 2025, né? Os judeus, eles são um povo conhecido, né, por várias qualidades, inclusive por serem muito supersticiosos, né? Então, como é um ano que soma 7, eu conversei com algumas pessoas ligadas à Cabala, tá todo mundo com muita esperança, com muita expectativa, achando que é um ano assim, de solução, das coisas andarem, o que estava empacado, desempaca, o que estava parado, anda. Às vezes você está dando um encaminhamento para um lado, acontece alguma coisa do imprevisto, vai para o outro. Então, a gente tem também, nesse período, que tirar um pouco da cartola o improviso, aceitar as coisas que você programa uma coisa, mas acontece outra, as coisas que vêm de uma hora para outra, que aparecem aparentemente do nada, né? Então, assim, ficar ligado nesse próximo período em como você vai acolher o imprevisto, como que você vai lidar com o seu improviso, pegar a sua caixinha de coringa, tirar esses coringas da manga, dos lugares que estão guardados e, sabe, usar um pouco também da criatividade, né? A criatividade de como agir, de como responder, de como ir para o mundo, né? De como nos responsabilizarmos mais pelas nossas escolhas e, consequentemente, pelas nossas consequências, né? À medida de que você faz uma escolha, daqui a pouco você encontra a consequência.
mas sempre com uma pegada de rumo, de ação, de movimento. Importante ter o motor de arranque, né? Ousem, né? Ninguém está falando para fazer maluquice, para pular do 10º andar sem rede lá embaixo. Não é isso. Mas é uma coisa de ousadia. É uma coisa de você acreditar no seu sonho, acreditar no que você quer, acreditar nos seus projetos, conhecer o tamanho da sua perna e dar um passo ousado, né? Então fica a dica aí para esse ano que está começando agora. Sobre o eclipse do dia 2, coincidentemente dia 2 de outubro, eclipse, dia 2 de outubro começa o ano judaico, já começa todo mundo junto, já no sacode. O que a gente tem que esperar? Tem uma coisa curiosa agora que vem, que assim, os problemas que vêm vindo de maneira parciais, né? Você não tem um problema inteiro, você tem uma parte do problema. Essa primeira parte do problema começa agora. Aí quando chegar em março, abril do ano que vem o segundo round, a segunda parte do problema. Então, assim, uma coisa bacana é assim, você tem uma questão que você tem que resolver, não põe o lixo debaixo do tapete, resolve de uma vez. Resolver problema, prestação é a pior coisa do mundo. Você sabe, você vai quebrando, você sofre mais, demora mais, o estrago é maior, então é um momento para assim, você tá vendo que a casa vai cair, você tá vendo que aquele emprego não vai, você tá vendo que aquela relação você só tá passando pano, tirando a poeira. Termina de uma vez, resolve isso. Não precisa brigar, não precisa comprar briga, não precisa fazer um estardalhaço, a coisa não precisa ser exagerada. Mas assim, quem conseguir evitar problemas à prestação agora, de outubro de 2024 até março, abril de 2025, entra o início do ano de uma maneira mais resolvida, sabe, com um terreno um pouco mais limpo. Esse negócio de ficar chocando o problema, né? Parece que você está alimentando aquilo, isso não vai levar a nada, né? Aprender também que às vezes não é do jeito que a gente quer, às vezes as coisas não vão acontecer da maneira como a gente quer. Outra coisa, esse eclipse de agora, ele mexe muito com a natureza. Vocês estão vendo aí água, vocês estão vendo fogo, vocês estão vendo queimadas, vocês estão vendo no Japão, outro dia teve um tornado, uma ventania danada. Enfim, a mãe natureza vai se rebelar. E esses próximos meses, eles vão ter movimentos muito fortes envolvendo a mãe natureza. Então, assim, são eventos da natureza, a gente pouco tem ascensão sobre isso, mas é uma hora também para cuidado, né? É uma hora para atenção. No nosso mundo, um momento assim de olhar para a saúde física e para a saúde emocional. Da mesma maneira que os problemas, quando começam a aparecer, seja no trabalho, seja de dinheiro, seja com filho, seja no casamento, seja com a compra de um imóvel, quitação de uma dívida, enfim, N problemas. Se você estiver sentindo alguma coisa no seu corpo, não deixa para trás. É uma hora super importante da gente cuidar do corpo, cuidar da saúde, fazer exame, não pula a hora dos exames, vai fazer, vai às consultas, marca os médicos. Esse momento é um momento, essa saculejada aí, essa energia, é uma energia que vai pegar um pouco também as saúdes, saúde e bem-estar, né? Tá na mesma esfera. Então, a minha sugestão é: façam exames, façam check-ups, vão aos médicos. Eu não vou há um ano, vai agora. Eu não vou há 6 meses, vai de novo, né? Tem sempre aquela coisa da gente ver se tá tudo bem, sabe? Não ignora o seu cansaço, porque às vezes a questão de saúde é um burnout, né? Às vezes a pessoa está estressada, às vezes a pessoa tem uma estafa, né? Então, assim, não ignora os sinais do corpo, não ignora os sinais da mente, das emoções, não vai achando que você pode tudo, dá uma parada, tira um final de semana, tira miniférias, ou aproveita os feriados, ou os intervalos que você tem de descanso e de lazer, eles precisam ser de descanso e de lazer.
Acho que nunca foi tão importante a gente colocar na vida da gente o lazer e o descanso, alternar com as obrigações, com as pressões, né, com o relógio da vida. Então fica aí essa dica, ela é bem importante. E para quem gosta de códigos, tem um bacana para fazer às sextas-feiras, de preferência de manhã, mas não é obrigatório. Uma caneta vermelha, você vai escrever na palma da mão esquerda o código 411. 411. Estou até fazendo aqui, ó. 411, tá? E deixa apagar normalmente. Passou aquele dia, você vai lavando a mão à medida de que você, enfim, vai fazer alguma coisa ou outra, vai ao banheiro e tal, deixa, tá? E deixa apagar naturalmente. Esse código, ele além de trazer paz, ele traz abundância e dinheiro. Agora eu vou passar para vocês uma simpatia facílima de fazer, que é para atrair dinheiro e ter também prosperidade. Você vai fazer o seguinte, pega uma nota de R$2, já falei para vocês que a nota de R$2 ela é super poderosa, né? E aí você vai pegar, botar num pratinho, de preferência branco, mas pode ser transparente, só não pega um prato assim muito escuro não. O que você vai fazer? Você vai jogar o sal, que pode ser sal fino ou sal grosso, em cima da nota, bota bastante, deixa lá, tá? Aí você vai pegar um limão e você vai cortar ele em 4 pedacinhos sem dividi-lo. Ele tá inteiro, tá? Ele tá aqui inteirinho, tá cortado. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar o limão sobre o prato, ainda vai colocar sal no limão. Pode botar bastante. Se não tiver sal grosso, pode ser o sal fino, vai colocar, bota bastante. Prato arrumado com sal por cima, de um jeito que você achou que está harmonioso, você vai repetir, pode ser mentalmente, as seguintes palavras. Rompo e elimino qualquer energia negativa, mal olhado, inveja e bruxaria que esteja bloqueando os meus caminhos para que eu possa ter abundância. Depois que você repetiu isso, você vai pegar este prato e vai levar para o banheiro. Deixa em qualquer lugar do banheiro o dia todo. Aí você retira essa nota, dá uma sacudidinha nela, guarda na carteira e você só vai gastá-la no último dia do mês. O restante, descarta no lixo, tá tudo certo. E você vai me contar que eu tenho certeza que vai funcionar. Funciona para mim, vai funcionar para você também. Mas antes de eu ir embora, eu quero mostrar para vocês um pedacinho de um podcast que eu fui convidada para fazer no Arcana. Olha só que legal que foi. Falamos sobre o tarô de Marseille, sobre como começou, o que me levou, como é que eu cheguei lá. É muito interessante. O tarô é uma história, é um instrumento que é histórico, é um instrumento de resposta. De direcionamento, para né? mim. Direciona muito. Vai para lá, não vai para cá, faz isso, faz aquilo. Eu uso o tarô como um instrumento de resposta. Agora eu vou falar uma coisa para você. Para quem quer tarô, ChatGPT não serve para nada. Nada. Tá? A tecnologia e a inteligência artificial vai nos ajudar muito, mas para interpretar tarô não vai. Estamos chegando ao final. Muito gostoso bater esse papo com o Ed, falar com vocês, estar aqui. Sigam aqui no canal, ativem o sininho, a gente sempre mostra alguma coisa, posta alguma coisa, tanto aqui quanto no Instagram. Façam comentários, a gente responde a vocês, tanto aqui quanto no Instagram, sempre respondemos. Muito obrigada pela audiência. Em outubro estaremos de volta, dessa vez com uma convidada. Esperem, vocês vão ver.